Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é José de Freitas Ferraz e sou o diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. Neste podcast da Mala Diplomática vamos abordar a política externa de Mário Soares, cujo centenário do seu nascimento será celebrado no próximo ano. Mário Soares foi o primeiro detentor da pasta de Ministro dos Negócios Estrangeiros após o 25 de Abril, geriu a reabertura de Portugal ao mundo, o estabelecimento de relações diplomáticas com dezenas de países, deu os primeiros passos do processo de colonização e começou logo o caminho que nos levaria à adesão ao projeto europeu. Para falar da política externa de Mário Soares como Ministro dos Negócios Estrangeiros e depois como Primeiro-Ministro, temos connosco o embaixador Bernardo Futscher Pereira, que desde janeiro deste ano é o nosso embaixador em Roma. Bernardo Futscher Pereira tem um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Colômbia, entrou para o Ministério no concurso de 1986, como secretário de Embaixada esteve colocado nas nossas embaixadas em Tel Aviv e Bruxelas, foi chefe de gabinete do secretário-geral da UEO, foi também assessor para as relações internacionais do Presidente da República, foi consul-geral em Barcelona, foi assessor diplomático do Primeiro-Ministro e esteve como embaixador em Dublin, Rabat e, como eu disse, desde janeiro deste ano é embaixador em Roma. Ele é embaixador de categoria desde 2017 e é também autor de numerosos artigos sobre a política externa portuguesa, história diplomática e política internacional. Publicou os livros A Diplomacia de Salazar, O Crepúsculo do Colonialismo e Orgulhosamente Sós. Meu caro Bernardo, bem-vindo ao Mala Diplomática. Obrigado. Como eu disse, no próximo ano nós vamos comemorar o 50º aniversário de 25 de Abril e, igualmente, o centenário do nascimento do Presidente Mário Soares. O período que vamos começar a abordar neste podcast vai de abril de 74 a 28 de agosto de 78, que foi a queda do segundo governo constitucional. Todo este período foi um dos períodos mais instáveis e complexos do nosso passado recente. Tudo se passou num ambiente de grande agitação social, em plena Guerra Fria, e em que se jogou o futuro democrático de Portugal. Ao mesmo tempo que as alternativas políticas se confrontam, tem lugar a descolonização e o regresso e integração de centenas de milhares de portugueses que voltaram da África. Mário Soares chega a Lisboa no dia 28 de abril, 3 dias depois do 25 de abril. Ele chega de comboio, o aeroporto ainda está fechado, e da estação de Santa Apolónia vai diretamente para o encontro com o general Spínola. Nesse primeiro encontro, ainda antes de ser nomeado primeiro-ministro do primeiro governo provisório, Spínola pede-lhe para utilizar os seus contactos internacionais para explicar aos líderes europeus as modificações que tinham ocorrido em Portugal. Ele parte logo no 1º de maio para um périplo na Europa. Como é que nós, passados 50 anos, devemos olhar para essa primeira viagem, esses primeiros encontros em que Mário Soares representa o Portugal pós 25 de Abril? Bernardo? Eu diria que a primeira coisa a ter presente é que Mário Soares tem uma percepção muito aguda da importância do plano internacional, do reconhecimento internacional, do apoio internacional para o sucesso da transição democrática que está aberta em Portugal. Essa consciência vem desde muito novo, porque o início da carreira política de Mário Soares dá-se no imediato pós-guerra, em 1945-46, e nessa altura as forças democráticas em Portugal são surpreendidas pela falta de apoio que recebem por parte dos países ocidentais
naquilo que eles esperavam ser uma transição rápida da ditadura de Salazar para um regime democrático. Pelo contrário, o que acontece é que há uma grande frieza por parte do Reino Unido, dos Estados Unidos da América. E porquê? Porque esses países estabeleceram com o regime salazarista boas relações durante a guerra. E por isso privilegiam o plano das relações Estado-a-Estado ao plano, digamos, da solidariedade ideológica. E essa lição fica marcada. E Mário Soares, desde então, dedica uma grande atenção e um grande esforço a posicionar-se no estrangeiro para justamente poder, chegado o momento, de recolher o apoio de todas as forças políticas, todos os países aliados de Portugal, o apoio para esta transição democrática tão longamente aguardada e que finalmente é desencadeada pelo golpe de Estado, que é também o princípio de uma revolução, visto que não se trata de um simples golpe de Estado, não se trata apenas de substituir um regime por outro, trata-se de inaugurar um novo período completamente distinto na história de Portugal e, portanto, Mário Soares tem a plena consciência da importância desse apoio internacional. E por isso o convite de Spínola, penso eu, vem muito a propósito e ele acolhe com grande satisfação, porque vai na linha daquilo que eu disse, mas também lhe permite consolidar o seu papel como um interlocutor ou o interlocutor privilegiado de Portugal com os países europeus, ao qual ele está muito ligado, e designadamente também com os políticos da Internacional Socialista, com Mitterrand, com Olof Palme, com Willy Brandt, que desempenharão depois um papel muito importante na sua vida política. De modo que esta primeira missão foi uma missão que digamos, veio mesmo a calhar e preparou a entrada depois de Mário Soares para no Ministério dos Negócios Estrangeiros, pouco depois, quando é formado o primeiro governo provisório. Exato, e ele entra no Ministério dos Negócios Estrangeiros no dia 16 de maio, depois da posse do primeiro governo provisório, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, e há vários testemunhos. Ele tinha à sua espera, na entrada do Ministério, o Ministério praticamente em peso. Como eu disse, há inúmeros testemunhos dessa chegada de Mário Soares. E ele, aparentemente, logo ali nas escadarias, que levam ao primeiro andar, que levam ao gabinete do ministro, tentou pacificar a carreira, passando a mensagem que ele não queria que no Ministério tivesse lugar perseguições ou ajustes de conta politicamente motivados. Qual é o teu comentário relativamente a isto? Bem, isso de facto foi uma iniciativa importante, porque havia um grande... Não é que a carreira estivesse em guerra com o 25 de Abril, mas havia um grande nervosismo, porque efetivamente a carreira diplomática estava muito identificada com o regime salazarista e de Marcelo Caetano, na medida em que, de facto, a defesa da guerra colonial, não é? Era praticamente o único tema que ocupava a diplomacia portuguesa antes de 1974. E, portanto, havia uma grande inquietação e um grande receio de que os novos poderes pudessem tomar atitudes drásticas de saneamento, mesmo até de desmantelamento daquilo que tinha sido a carreira diplomática portuguesa, que era uma carreira, nessa altura, já totalmente profissionalizada. Não era uma carreira com embaixadores políticos, era uma carreira que já era praticamente inteiramente constituída por funcionários diplomáticos. E, portanto, essa atitude de Mário Soares, evidentemente, caiu muito bem e permitiu-lhe, desde o primeiro momento, obter uma colaboração leal por parte da esmagadora maioria dos funcionários diplomáticos,
os quais também, muitos deles, tinham plena consciência de que o caminho da defesa à outrance das colónias era um caminho condenado e, portanto, estavam perfeitamente preparados para uma mudança política como a que sucedeu. Houve algumas poucas exceções, mas de uma forma geral eu acho que com essa atitude Mário Soares conquistou a gratidão e a lealdade dos funcionários diplomáticos que rapidamente, como bons servidores do Estado, disciplinados, se puseram ao seu serviço. Logo 2 meses depois desse dia, logo depois de 2 meses depois da tomada de posse, em julho de 74, é publicado o Decreto-Lei 308/74, que modifica o artigo 25 e suprime uma referência explícita ao sexo masculino, permitindo pela primeira vez o acesso das mulheres à carreira diplomática. Nesse mesmo ano, portanto ainda em 74, abre um concurso, esse concurso já aberto às mulheres, que permitiria que no ano seguinte entrassem as primeiras 11 mulheres diplomatas que seriam admitidas no MNE. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Pois, foi com certeza uma alegria podermos conviver com mulheres na carreira diplomática e foi o fim de uma discriminação que já não tinha qualquer razão de ser e que permitiu a entrada de grandes funcionárias que deram um contributo importantíssimo para a política externa e para a diplomacia portuguesa nos anos subsequentes. Nesse primeiro concurso, recordo-me, por exemplo, da Ana Martinho, que foi uma das primeiras Sim. a entrar, da Mia Alegro e de outras também, cujo nome agora não me ocorre, mas foi o primeiro de uma longa série de distintas diplomatas que vieram enriquecer certamente a carreira diplomática portuguesa e, como digo, pôr cobro a uma discriminação que já não tinha qualquer razão de ser. Uhum. E essa legislação que foi aprovada nessa altura revogou também uma disposição completamente absurda que proibia, pura e simplesmente, as funcionárias administrativas de contrair matrimónio, de se casarem. Pois, Logo, havia toda sim, uma série de regras muito rígidas anacrónicas, sim. e anacrónicas que, graças a Deus, com o 25 de Abril foram rapidamente postas de parte, permitindo que a carreira diplomática se tornasse mais Sim, democrática, mais sim, aberta, mais diversa, e sim. tudo isso redundou certamente num benefício Uhum. importante para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Durante esses primeiros meses tem igualmente lugar a abertura, no fundo, ao mundo, ah, o aumento exponencial das relações diplomáticas de Portugal com uma série de países, mas ao mesmo tempo, em todos os documentos que foram publicados nessa altura, digamos, pela Junta de Salvação, pelo primeiro governo provisório, há sempre o cuidado em referenciar o relacionamento com o Reino Unido, com os Estados Unidos, com o Vaticano, com a Espanha e com o Brasil. E Mário Soares começa a falar a explicar que nós estamos orgulhosamente acompanhados, o que era obviamente o contrário do título do teu livro, do Orgulhosamente Sós, não é assim? Certo, porque Portugal, quando chega o 25 de Abril, está cada vez mais isolado internacionalmente. É muito atacado nas Nações Unidas, o ambiente é extremamente hostil, extremamente adverso. Desde o princípio dos anos 60, quando começam as guerras coloniais, há muitos países africanos que cortam relações diplomáticas com Portugal. Portugal não tem relações com os países do Bloco Soviético, mesmo as suas relações, digamos, na Europa, são em muitos casos difíceis por causa da guerra colonial.
Evidentemente que esses países que tu referiste são aliados tradicionais e ainda hoje continuam a ser, como eram já no tempo de Salazar e de Marcelo Caetano, e continuaram a ser depois do 25 de Abril e continuam a ser hoje, países que são parceiros fundamentais de Portugal e com os quais nós temos relações muito estreitas. Mas havia, de facto, a percepção correta de que estávamos muito isolados e que precisávamos de diversificar e de nos abrir ao mundo e de estabelecer relações com um grande número de países com os quais ou nunca tínhamos tido relações ou elas tinham sido interrompidas por causa das guerras coloniais. E um dos primeiros exemplos dessa abertura foi justamente o estabelecer relações com a União Soviética, com os países do leste. Mas também acho importante relevar um grande esforço no sentido de apresentarmos uma cara nova nas Nações Unidas e, portanto, uma atenção muito importante à maneira como éramos vistos pelas Nações Unidas. Visto que era aí também, era nas Nações Unidas que se jogava uma grande parte do drama da descolonização. Exato. Tendem atenção à importância que as Nações Unidas tinham como órgão que criava doutrina e criava, digamos, uma pressão política num determinado sentido. E foi isso que aconteceu, porque o 25 de Abril é saudado internacionalmente, é saudado especialmente a nível das Nações Unidas, mas logo a seguir as próprias Nações Unidas, o secretário-geral das Nações Unidas, manda uma nota para Portugal, eu julgo que foi para o general Spínola, chamando a atenção da necessidade urgente de descolonizar. E Mário Soares participa nesta primeira fase da descolonização. Não te importas de falar um bocadinho sobre esta fase? Com certeza, eu acho que aqui há um aspecto que para mim foi de alguma forma novo, que eu descobri quando escrevi este último livro, Orgulhosamente Sós, que é o seguinte: a evolução do debate nas Nações Unidas sobre Portugal ao longo da Guerra Colonial levou a que, chegados a 1972, 73, sobretudo com a Declaração Unilateral da Independência da Guiné-Bissau, não só era ponto perfeitamente assente que a autodeterminação portanto, das províncias ultramarinas, das colónias, como se lhes queira chamar, iria conduzir, era sinónimo de independência. Não apenas isso, mas também um outro aspecto que foi mais, para mim, teve maior novidade para mim, foi que os movimentos de libertação que lutavam de armas na mão contra Portugal eram reconhecidos como únicos e legítimos representantes dos seus povos. Claro que isto havia uma dificuldade em Angola porque eram 3. Mas na Guiné e em Moçambique, a doutrina, na prática, que estava estabelecida nas Nações Unidas, era que esses países iam ser independentes, iam ser entregues à Frelimo e ao PAIGC, porque esses movimentos já tinham sido reconhecidos pelas Nações Unidas como únicos e legítimos representantes dos seus povos. Essa percepção não era clara em Portugal, porque o general Spínola, e eu acho que até a um certo ponto o próprio Mário Soares, pensavam que seria ainda possível ter um processo mais democrático, digamos que o processo de autodeterminação fosse feito de uma forma mais democrática, com uma consulta popular, etc. E o próprio Spínola tinha a ilusão de que esse processo poderia redundar ainda numa espécie de federação portuguesa
e não levar automaticamente à independência desses países. Eu penso que Mário Soares não partilhava essa ilusão. Mário Soares, à exceção do PCP, foi, ou digamos, as forças políticas que ele liderava, o primeiro, portanto, com exceção do PCP, a apelar à autodeterminação das colónias. Fê-lo em 1965, na campanha eleitoral de 1965. Penso que para Mário Soares era perfeitamente claro que era esse fim inevitável do processo de descolonização. Agora, uma coisa é o fim, outra coisa é a forma de lá chegar. E sobre isso, eu penso que ele tentou ainda, não é? Que o processo de descolonização não fosse, digamos, não resultasse na entrega pura e simples das ex-colónias aos movimentos de libertação. Mas rapidamente se apercebeu que isso seria extremamente difícil. Agora, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, havia uma preocupação de se manter leal às orientações do General Spínola. E, portanto, ele não agiu como Ministro como se agisse por conta própria. Ele manteve-se dentro das orientações do General Spínola, mas essas também foram evoluindo sob a pressão dos acontecimentos e rapidamente Mário Soares, digamos, foi afastado da liderança desse processo, foi entregue essencialmente a Melo Antunes. Portanto, Mário Soares teve um papel muito importante no desencadear dessas negociações, dentro de orientações com as quais ele apenas concordava parcialmente, mas que procurou cumprir, mas rapidamente, sob a pressão dos acontecimentos, foi afastado. Eu não diria da liderança, porque é questionável que ele tenha tido a liderança desse processo, na medida em que estava sujeito a orientações muito claras do poder militar, primeiro de Spínola, depois do MFA, sim, mas pelo menos do protagonismo principal desse processo em prol de outras figuras que depois o levaram à sua conclusão, designadamente Melo Antunes. Muito bem. Falaste de 1965, em que Mário Soares começa a falar nessa campanha eleitoral da descolonização. Mas nessa campanha eleitoral foi também a primeira vez, pelo menos em público, o Mário Soares fala da necessidade de um Portugal democrático se aproximar da Europa. Contudo, logo a seguir ao 25 de Abril, Mário Soares é cauteloso nos primeiros meses. Aliás, é preciso chamar a atenção que aqueles primeiros meses, quando nós falamos, sei lá, do período de julho a setembro, é como se passassem anos, tudo se passa em ultra rápido, acontecem imensas coisas, as evoluções são todas muito rápidas. Mas nos primeiros meses, após o 25 de Abril, ele é muito cauteloso, refere apenas a necessidade de renegociar o acordo comercial com o mercado comum, mas pouco a pouco começa a insistir na percepção europeia, que surge em força já depois de 75, ou melhor, já no início de 76, quando se desenham já as primeiras legislativas que iam ter lugar e que tiveram lugar em 25 de abril de 76. Em março de 76, tem lugar no Porto uma convenção convocada pelo Partido Socialista, uma reunião internacional que se reúne sob o lema Europa Conosco. É uma convenção a que vêm praticamente todos os líderes sociais-democratas europeus e esse lema, esse slogan Europa Conosco, vai ser o slogan que o Partido Socialista vai utilizar nas eleições de julho, de abril, e que levariam à vitória do Partido Socialista. Como é que tu vês esta evolução e digamos, no fundo, o afunilar do pensamento de Mário Soares, o pensamento público, e o apontar em direção à Europa e em direção à adesão ao projeto europeu?
Bom, eu acho que há um elemento de tática política. Eu penso que Mário Soares sempre viu muito claramente que o nosso futuro era na Europa e era aí que ele tinha os seus principais aliados. Simplesmente, rapidamente em Portugal, após o 25 de Abril, se iniciou um debate, não é? E uma deriva à esquerda que levou a que muita gente advogasse que Portugal devia ficar numa espécie de não alinhamento, uma espécie de posição terceiro-mundista, alinhado de não alinhamento com o que se chamava na altura o grupo dos 77, nem com o Ocidente, nem com o Bloco Soviético. É certo que tudo isso tinha um limite, porque nós fazíamos parte da NATO, e acho que, com exceção talvez do PCP, ninguém, na verdade, punha isso em causa. Mas havia essa ideia de que nós podíamos seguir uma política externa mais, digamos, terceiro-mundista e menos alinhada com o Ocidente. E Mário Soares tinha que navegar, não é? Essa corrente e, portanto, tinha que ser prudente nas escolhas e na maneira como apresentava as suas prioridades políticas. À medida que a situação política em Portugal também se foi extremando e em que se foi desenhando com uma nitidez cada vez maior a ruptura e a divisão entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, também se foi tornando evidente que para a afirmação do Mário Soares como líder político e do próprio Partido Socialista era muito importante o apoio dos partidos sociais-democratas na Europa. Tiveram, de facto, um papel muito grande em travar as tentativas, digamos, as derivas não democráticas a que assistimos em Portugal em 1975. E, portanto, essa clarificação da situação política em Portugal e essa divisão mais clara entre aquilo que era, digamos, a esquerda democrática e a esquerda não democrática, ou pelo menos não democrática no sentido das democracias ocidentais que existiam na altura, não é? Sim. Isso ajudou a que Mário Soares pudesse ter uma opção mais clara sobre a sua opção europeia e permitiu-lhe, de facto, que graças aos contactos que ele cultivou ao longo desse período, e que já cultivava mesmo antes do 25 de Abril, não é? Pudesse, de uma forma plausível, afirmar em 1976, na campanha eleitoral, que a Europa estava connosco. A Europa connosco tinha um duplo sentido, era connosco com Portugal, mas também connosco com o Partido Socialista, que era o grande protagonista da transição democrática para uma democracia civilista, como Mário Soares sempre tinha defendido. E, portanto, isso foi o primeiro passo, depois de uma série de outros que levaram, por fim, Portugal a aderir àquilo que eram, na altura, as comunidades económicas europeias e que agora se transformou na União Europeia. E logo após a tomada de posse do primeiro governo constitucional em setembro de 76, ele viaja outra vez pela Europa. Nessa altura ele vai apenas aos países membros da então CEE, justamente já a sondar um pouco sobre as possibilidades de Portugal em aderir ao projeto europeu. Tu recordas desta ronda? Ele foi com Medeiros Ferreira. Tens ideia? Eu recordo-me vagamente, sim, claro. mas recordo-me sobretudo daquilo que do resultado dessa ronda, que foi uma das decisões mais importantes da política externa portuguesa desde sempre, e certamente porventura a mais importante tomada por Mário Soares enquanto responsável político, foi o pedido de adesão à União Europeia em 1977, que era obviamente já uma coisa que ele tinha em mente, não é? Mas que na altura foi considerado um passo extremamente arrojado e que não recolheu
necessariamente a unanimidade de todos. Não apenas porque havia forças, digamos, à esquerda do Partido Socialista, que ainda eram nessa altura muito significativas, que questionavam essa opção europeia, mas também porque havia, da parte, digamos, dos agentes económicos ou dos economistas, muitas dúvidas sobre se Portugal estaria preparado para enfrentar a competição, a concorrência de países cujas economias eram muito mais dinâmicas, muito mais avançadas. E por isso Mário Soares não foi nesse terreno que ele se colocou, mas desde o princípio afirmou e explicou que o pedido de adesão à União Europeia não era essencialmente motivado por razões económicas, era motivado por razões políticas, era uma forma de ancorar firmemente Portugal nas democracias, digamos, no clube das democracias ocidentais e, nessa medida, também de dar um sustentáculo firme e inabalável à democracia civilista que ele estava, nesse momento, ainda a construir, visto que, nessa altura, o Conselho da Revolução, os militares ainda tinham um papel muito considerável em Portugal e havia uma Constituição muito marcada ideologicamente, não é? Que depois Mário Soares também reviu noutras fases mais adiantadas da sua carreira. Claro. Não, e há aquele encontro célebre de Mário Soares em São Bento com os economistas. Ele convoca todos os economistas mais conhecidos a nível da academia e também ligados ao mundo empresarial. E há uma espécie de uma volta à mesa para ouvir as opiniões deles sobre o bem fundado ou não da adesão à CEE. E, aparentemente, todos se pronunciam contra. Quando eles acabam de falar, Mário Soares anunciou e diz: muito obrigado pelas vossas intervenções. Eu queria vos informar, e depois olhou para o relógio, que a esta hora já entregámos em Bruxelas a carta com o pedido de adesão. E acho que a sala que reagiu muito mal, obviamente, e eles perguntaram-nos então porque é que nos chamou, porque é que estamos aqui e tal. Protestaram bastante irritados. E ele respondeu dizendo que era justamente para vos dizer que não é por motivos económicos que nós aderimos, é por motivos políticos, é para ancorar Portugal às democracias europeias. E eu mais tarde verifiquei, por exemplo, na Dinamarca, que os dinamarqueses se queixaram sempre muito durante o processo de adesão da Dinamarca, a nível político, o discurso escondeu sempre a dimensão política da União Europeia e sempre lhes vendeu que a União, a CEE, o mercado comum nessa altura, que tinha apenas, digamos, uma dimensão económica. E, portanto, isto eu acho que é importante nós recordarmos hoje. De qualquer forma, Soares não fica muito mais tempo, tem 2 governos, mas em 85 ele é eleito, toma posse em 86 e é presidente de Portugal durante 10 anos. Como é que tu vês um pouco Mário Soares como presidente da República? Qual foi o papel dele, digamos, resume um pouco, na política externa durante esses 10 anos? Eu gostava só de, antes de abordar essa questão do papel do Mário Soares como Presidente da República, só duas pequenas notas Sim, claro, sobre claro. duas Sim. outras decisões muito significativas que foram tomadas durante esse primeiro governo de Mário Soares no âmbito da política externa. Uma delas foi o reconhecimento de Israel. Sim. E a segunda foi a nossa primeira candidatura ao Ao Conselho Conselho de Segurança. Sim. das Nações Unidas. Mário Soares, quando chega a Presidente da República, em 1985, já é uma figura plenamente consagrada. É uma figura mundialmente conhecida, mundialmente respeitada, com uma interlocução com toda a gente, a todos os níveis, e ele, digamos, põe ao serviço de Portugal
esse prestígio, esse capital de prestígio, esse imenso capital de prestígio que ele acumulou, primeiro na oposição, depois como na luta política durante o 25 de Abril, em seguida como governante, em que teve que tomar decisões muitíssimo difíceis, como, por exemplo, os acordos com o FMI, não é? Exato. E, portanto, Mário Soares vem aureolado do plano internacional de um prestígio enorme, e é esse capital de prestígio que ele põe ao serviço de Portugal nos 10 anos em que é Presidente da República, viajando por todo o mundo, recebendo em Portugal chefes de Estado, grandes figuras intelectuais, no fundo, quer dizer, projetando Portugal no mundo de uma forma como nunca tinha sido feito até então, nem mesmo durante a monarquia, nem durante a Primeira República, nem durante o Estado Novo, colocando realmente Portugal como um país, digamos, na plena posse dos seus tributos e dos seus pergaminhos, e com um papel relevante a desempenhar no plano internacional, e penso que foi isso também que depois abriu o caminho, posteriormente, para que nós começássemos a conseguir colocar em altos cargos internacionais figuras políticas portuguesas. Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.